Louvado seja o nome do Senhor, saudamos a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Com alegria nós estamos juntos, louvando a Deus, sendo abençoados pela palavra, pelos cânticos, pela oração, e que Deus venha estar falando ao coração das nossas crianças e de todos os irmãos aqui presentes no nome de Jesus. As crianças já saíram? Eu não sei. Venham aqui à frente, vamos aproveitar este momento que temos. Eu gostaria de orar com os pequenininhos que vão estar recebendo a ministração da palavra do Senhor nesse instante. Seja bem-vindo. Quem mais? Olha, nós temos muitas crianças, hein? Hoje as professoras vão ficar no sufoco, no bom sentido da palavra. Glória a Deus por isso. Está brotando mais. Quem vem mais? Temos mais? Aí, ó, temos mais, venha. Você também. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Até o Davizinho está ali, ó, já engatinhando, hein, Davizinho? Oh, glória. Deus abençoe em nome de Jesus os nossos pequenos irmãos. Vamos orar pela vida deles. Pai amado e Deus Todo-Poderoso. Pai, muito obrigado, Senhor, pelas crianças da nossa igreja. Que a graça do Senhor esteja abençoando, a Deus, cada vez mais a vida deles, ó Pai. Que no nome de Jesus, no próximo domingo, ó Pai, nós tenhamos um culto abençoado com a presença deles aqui, dos pequenininhos, ó Pai, para fazermos, ó Deus, o culto do bebê, para realizarmos batismo, ó Pai, que será um momento festivo da igreja, Senhor, pois cremos nas promessas, ó Pai, derramadas sobre nossa família e sobre os nossos descendentes, sobre os nossos filhos, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós queremos realizar este momento de uma maneira tão especial, ó Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda-os, ó Pai, a caminhar sempre na Tua presença, a ouvir a Tua palavra. Seja com eles neste momento, seja com toda a Tua igreja, para que nós possamos, ó Deus, ouvir a mensagem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Podem ir pelo corredor, sem correr, andando devagarzinho. Muito bem, cada um mais lindo que o outro, glória a Deus por isso. Irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, no capítulo 11, uma história muito conhecida. E nessa noite nós queremos meditar sobre o tema da família, com o título, o tema, uma família quase perfeita. Que depois você possa compartilhar, obrigado meu irmão, depois você possa compartilhar também essa mensagem para os seus amigos, para aquela família que você quer abençoar, que assim, no nome do Senhor Jesus, possa receber essa palavra nos seus corações. Mande de uma forma especial, eu estou enviando esta mensagem para abençoar a sua vida, ouça por favor, e que Deus esteja fazendo essa obra no nome de Jesus. Evangelho de João, no capítulo 11, leremos, como o texto é bem longo, selecionamos uma parte e leremos a partir do versículo de número 21. João 11, 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus
que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Feche os seus olhos, oremos mais uma vez para que a palavra do Senhor venha falar ao teu coração em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, Deus, nós colocamos a nossa vida na tua presença, Senhor, e a nossa família, Senhor. Neste mês especial, nesse mês de maio, quando nós comemoramos o mês da família, nós queremos, ó Deus, cada dia mais que a graça do Senhor esteja conosco, ó Deus. Que a bênção do Senhor seja sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, a nossa família, Senhor. Por isso, no nome do Senhor Jesus, prepara o nosso coração, ó Deus. Existem muitos dias maravilhosos, dias felizes, alegres, dias que a figueira está produzindo tanto fruto, mas eu sei que há dias onde a figueira não produz fruto algum, e há dias de luto, dias de dificuldade, mas que mesmo nesses dias, ó Pai, nós possamos confiar no Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, mesmo que não haja o fruto na figueira, nós possamos, ó Deus, confiar em Ti, porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Oramos em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Deus. Amados irmãos, em 2006, faz um tempinho, né? Minha família viveu um período muito alegre, muito feliz, quando nós recebemos, né, a notícia de que a minha esposa estava grávida. Alguns brincam, né? Então nós engravidamos, mas era o primeiro filho, expectativa, 2 anos e pouco de casados, quando de repente um teste positivo. Pode ser simples para muitos, mas para aquele casal ali em Porangatu, era algo excepcional. Para nós foi algo excepcional. Receber aquele exame, do qual viria em 2007, 9 de fevereiro de 2007, nasceria o nosso primogênito Arthur Henrique. Que alegria, irmãos. Família tem esse momento maravilhoso, né? A gente recebe aquela notícia. E quando foi o resultado dos gêmeos, então, né? Que ela saiu do laboratório, eu estava no carro assim, e ela diz: é gêmeos. Quase me bambearam as pernas, né? Eu falei: como? Calma, que negócio é esse? Preciso conversar com esse médico. Assim, de tal maneira, irmãos, que a vida, a família, tem momentos maravilhosos, notícias boas, épocas boas, de aprovação no vestibular, de casamento dos filhos, né? E então o primeiro neto, para os mais já rodados aqui, né? O primeiro neto a gente nunca esquece, né?
Depois vem o segundo, o terceiro, e por aí vai, e alguns conseguem chegar e ver os bisnetos. Que bênção, que alegria. Mas a família também passa por momentos difíceis. Em 2006, naquele mesmo ano que nós recebemos essa notícia maravilhosa, em 2006, aconteceu uma tragédia em uma família nos Estados Unidos. Essa tragédia ficou muito conhecida porque aconteceu no vilarejo de um grupo de pessoas chamadas Amish. Os Amish tinham um vilarejo, se eu não me engano, na região de Pensilvânia. Eles eram um povo extremamente pacífico, não usavam energia elétrica, eram só de carroças, a produção do animal, da agricultura, tudo ali, eles produziam todo o seu alimento para o seu próprio sustento. Então era uma comunidade fechada. Ali eles tinham escolas, um grupo grande, e havia naquela região um homem que entregava leite naquelas redondezas. Um homem que todos os dias passava por aquela redondeza, mas um certo dia, ele foi tomado por um surto psicótico muito grande. Ele entrou na escola daquele vilarejo, ali perto do próprio vilarejo, amarrou 10 crianças, e dizia para aquelas crianças: eu não acredito em Deus, eu tenho ódio de Deus. Se vocês quiserem se livrar, vocês vão ter que orar para mim e rezar para mim, para que eu não mate vocês. Inclusive uma delas, a mais velha, professora de 20 anos, dizia: olha, atire em mim e deixe as outras crianças vivas. Mas meus irmãos, ele atirou em todas elas, matando 5 e deixando 5 gravemente feridas, e logo depois cometeu suicídio. São situações que nós ficamos nos perguntando, mas por quê? Por que que certas coisas, de repente, acontecem do nada? Por que que há momentos onde parece que está tudo bem? Quando nós olhamos aqui para a família de Marta, de Maria, de Lázaro, olha que família feliz, alegre. As coisas estão caminhando. Eles já haviam superado a perda dos seus pais. Maria, lá em Lucas 7, faz o registro dela como uma pecadora que entra correndo, chorando aos pés de Jesus. Ela chora aos pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas, ela enxuga os seus pés com os seus cabelos. Ela encontra o Salvador. Ela transmite essa mensagem para a sua irmã, para o seu irmão Lázaro. Há uma união ali, começa um vínculo de amizade de Jesus com aquela família. Jesus está naquela família. Jesus vai à casa deles. Jesus então passa a ensiná-los. Inclusive Lucas capítulo 10 registra um outro momento, onde Marta está tão feliz por receber Jesus na sua casa, na sua família, que vai preparando as coisas, preparando o melhor que ela podia, aquela feijoada bem gostosa, como eu comi hoje pela manhã, no almoço. Que bênção, deixa a pessoa feliz, mas naquele momento feijoada dá trabalho, então ela foi até a sala e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe trabalhar sozinha, enquanto ela está aí te ouvindo? E Jesus, com aquela postura de sempre, sábio nas suas palavras, diz: Marta, Marta, para que feijoada? Basta um arroz com feijão, um arroz com ovo, está ótimo. Você está preocupado com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte. E Maria estava ali, e Lázaro estava ali, os discípulos estavam ali, era um baita almoço, pelo menos aí umas 17 pessoas presentes naquela casa. Havia alegria, havia felicidade naquele lar. Parecia que estava tudo muito bem, até que um certo dia, Lázaro adoece. Não tem recursos, dificuldade financeira, como procurar médicos, mas então elas se lembram: Jesus. E elas enviam mensageiros dizendo: Jesus, o Senhor pode curar o nosso irmão. A atitude natural de qualquer família, buscar o socorro. Só que quando Jesus recebe aquele convite, aquele chamamento,
Jesus aguarda mais um tempo ainda. Os discípulos não sabem porquê daquela espera, nem da gravidade da situação. Não havia internet, a comunicação como nós temos hoje. Então eles não sabiam, mas Jesus sabia. De tal maneira que com mais um dia de viagem, quando Jesus chega lá, já são 4 dias que ele estava morto. Provavelmente Lázaro havia morrido logo depois que o mensageiro havia partido. E a cena, irmãos, é narrada de tal maneira que os discípulos registram a menção clara de que Jesus chorou no verso 35, um dos menores versos da Bíblia, tão lindo, na declaração de que ele estava comovido com aquela família, com aquele lar, porque uma tragédia havia se instalado ali, uma perca enorme havia ocorrido, o sustento da casa, o esteio da casa, aquele homem, Lázaro, havia perdido a vida. E como sempre tem o pessoal da opinião, né? Se Jesus estivesse aqui, ele que curou os cegos e os aleijados, ele não poderia fazer com que este não morresse? Sempre tem o pessoal que dá as opiniões. Mas Jesus vai até o túmulo e pede algo que ninguém imaginava, ninguém estava esperando. Jesus pede para que tirem a tampa, para que abram aquela sepultura. E a própria irmã é taxativa em dizer: Jesus, já cheira mal, são 4 dias. Mas Jesus em diz: se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Você crê? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E o milagre, irmãos, aparece ali, ainda envolto em faixas, no lençol. E a nossa participação ali, a participação do ser humano, é ir lá e cuidar dele. Jesus diz: vai e desatai-o, tirai os lenços, tirai as ataduras. Eu fico imaginando aquela festa, aquela alegria, Lázaro abraçando Maria, Lázaro abraçando Marta, o choro, mas um choro de alegria, aquela emoção, aquela felicidade, porque Jesus estava ali presente naquela família. Quando nós pensamos nesta história, irmãos, nós precisamos chegar a essa conclusão, de que por mais que Deus tenha prometido bênçãos, alegrias e prosperidade nas nossas vidas, existe o dia ruim, aquilo que Paulo chamou de o dia mau, o dia onde nós talvez desejássemos não ter nascido, como Jó desejou, quando estava passando pelo dia mau, pela dificuldade, pela luta, por algo que veio contra nós, que nós não esperávamos. Uma família quase perfeita, perfeita mesmo só lá na glória, porque esta família quase perfeita é uma família que sofre, uma família que tem momentos de alegria, e mesmo nesses momentos de alegria, às vezes toma decisões erradas, mas pode tomar decisões certas também. Em momentos de luto, de sabor, de medo, de angústia, pode tomar decisões erradas, mas também pode tomar decisões certas. Tudo depende do Espírito que vai estar te cercando neste momento, da forma como você crê em Deus, da forma como você ama a Deus e o adora. Pois muitas pessoas têm uma imagem equivocada de Deus, olham para Deus apenas como alguém que vai servi-lo, como um garçom, que tem que dar paz, amor, prosperidade, riqueza, muita glória, muita fama, esperando sempre coisas boas do Senhor. Mas porque está na promessa, eu tinha até uma caixinha de promessa, e só tem promessa boa, e alimenta uma visão equivocada da vida. Pois nós vemos uma família que Jesus amava, nós vemos uma família que Jesus resgatou, tirou do poço da perdição, mas uma família
verdadeira é também uma família que passa por lutas e dificuldades, por dissabores, pelo dia mau. Mas como nós devemos reagir? Como nós devemos reagir, irmãos, se não colocarmos a nossa vida na presença do Senhor? Aqui, Deus nos ensina que é na família que o nosso caráter, o nosso entendimento a respeito de Deus é moldado e transformado, por meio da alegria, mas também por meio da decepção, da dor e da tristeza. Pois bem, se nós queremos uma família forte, nós precisamos ter uma crença forte, uma consciência clara de quem Deus é, quem nós somos diante de Deus e o que Ele quer de nós. E aprendemos, meus amados irmãos, no nosso Instituto Bíblico essa semana, ontem, que nós precisamos ler a Escritura, que nós precisamos conhecer a Escritura desde o seu início, passando por todos os livros, por todas as épocas, analisando o agir e o mover de Deus, compreendendo como Deus age na história, porque se nós queremos saber o que vai acontecer no futuro, nós precisamos olhar para trás, olhar para a Escritura, desde que foi escrita lá no Gênesis, e entendermos como Deus age, o que Deus faz, o que Deus quer fazer na nossa vida. Entender que a família é um lugar onde nós amamos e somos amados. Sim, a família é um lugar onde nós amamos e somos amados. A família é um lugar onde nós crescemos dia após dia nos nossos relacionamentos. Mesmo casado, com poucos anos de casado, eu não sabia o que era ser pai. Na verdade, esse negócio de ser pai nem me interessava muito. Falei, eu ser pai? Talvez eu falava isso para o meu bem, mas acho que ela sempre falava, não, Deus vai fazer a obra, né? Não era aquela coisa, aquele sonho como muitos têm, né? Nossa, eu quero ter uns 10, 15 filhos, né? Alguém aqui tem esse sonho? Não, né? Hoje em dia está difícil. Mas a partir do momento que ela falou assim, olha, eu estou grávida, parece que Deus abriu meu coração, e eu abri um sorriso, eu disse, não acredito, você é papai. E tudo muda. E tudo passa a mudar, e tudo passou a mudar, porque a família, você tem essa experiência, e quando você tem esse filho, você aprende a tirar da sua boca para dar na boca dele, você evita comprar coisas para você, para comprar coisas para ele, e aí é o quartinho bonito, é isso, é aquilo outro, e você quer dar e entregar o melhor, porque é um amor, é um carinho tão grande, e é na família que Deus permite que essas coisas aconteçam, irmãos. É ali, naquele lugar. Mas tem momentos que a gente precisa entender por que, Senhor, mas por que essas coisas estão acontecendo? Deus tem um propósito. Deus tem um agir, uma forma de agir em cada um, na vida de cada um. E a forma de Deus agir na minha vida certamente é diferente de agir na tua vida. Somos diferentes, somos pessoas diferentes, e Deus vai agindo conforme o seu querer na vida de cada um. Porque às vezes, irmãos, Deus quer também nos ensinar lições duras, difíceis, por meios difíceis, usando situações complicadas. E eu me lembro de uma história que me marcou muito, de um vídeo que eu vi, de Chris Williams, onde ele estava dirigindo o carro com a sua esposa do lado, mais 3 filhos atrás, e a esposa estava grávida, quando veio um jovem de 17 anos, numa noite escura, bêbado, e mesmo com o sinal vermelho para ele, ele não parou, mas ele avançou pela pista, e naquele momento estava passando essa família, Chris Williams, com a sua esposa, seus filhos, e foi uma batida na lateral em cheio, irmãos, naquela noite. Chris
perdeu a sua esposa, grávida, e 2 filhos, ficando apenas um filho. Aquela tragédia, depois dele recuperar-se, o rapaz também recuperou, ele foi visitar aquele rapaz. Porque nos dias que antecederam aquela visita, ele entendeu que ele não poderia ficar com aquele ódio no coração. Ele nutria um ódio por aquele rapaz, por ter tirado a vida da sua esposa e dos seus filhos. Mas todas as vezes que ele percebia do ódio, da amargura, ele entendia que ele era que mais sofria. Que era ele quem mais estava penalizando, de tal maneira que ele não conseguia nem cuidar do seu filho que havia sobrevivido. E ele percebeu que precisava fazer o impossível. Precisava visitar a casa daquele jovem e pessoalmente dizer: eu te perdoo. Eu te perdoo. E assim ele fez. E ele abraçou aquele jovem, ele chorou copiosamente. Porque ele estava diante do rapaz que havia tirado os bens mais preciosos que ele tinha. Mas naquele momento, ele estava aprendendo a perdoar verdadeiramente como nunca ninguém jamais da sua família, da história que ele conhecia, havia aprendido a perdoar daquela forma. Foi de tal maneira que tirou um peso, um caminhão, um trator de cima dele. E ele passou a sorrir novamente. E ele aprendeu a conviver com a ausência. Porque ele percebeu que a falta de perdão é que estava matando e destruindo a vida dele. E que ele não poderia continuar naquela vida. O perdão foi restaurador na vida dele. Ele conseguiu sorrir, ele conseguiu se alegrar. E aquilo trouxe uma paz no seu espírito de tal maneira que ele pôde cuidar da sua família e seguir a vida dentro do propósito que Deus havia dado para ele agora sem a sua esposa, sem os filhos. Meus amados irmãos, é nesse momento que faz mais sentido textos como o de Romanos 8:32, que diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. E o que Cris entendeu é que Deus poderia dar a ele a capacidade de perdoar quem havia lhe feito tanto mal. Porque o próprio Deus foi capaz de entregar o seu próprio filho, livre e soberanamente. E o próprio filho se ofereceu para nos salvar. Para que a vida neste mundo não fosse a realidade eterna. Não, nessa vida de pecado não, disse ele. Deus entregou o seu próprio filho, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de um dia viver eternamente na verdadeira e grandiosa vida. A verdadeira vida cristã, ao lado de Jesus, nosso Senhor e Salvador. E Jesus concedeu a ele, Deus concedeu a ele a oportunidade de perdoar graciosamente, de tal e tal maneira, que ele agora estava feliz. A paz havia sido restaurada ao seu coração, porque Deus faz isso na nossa história. Não é com todos. Quando a gente vai para a palavra do Senhor, quer sofrimento tão grande quanto o de Jó, perdeu seus 10 filhos, perder tudo o que ele tinha, mas ele amou a Deus, porque ele entendeu que tudo que eu tenho aqui é apenas sombra daquilo que verdadeiramente Deus quer me dar lá no céu, que aqui não é a minha casa, aqui é um lugar que eu estou passando, aqui é um lugar onde eu estou trabalhando, aqui é um lugar onde eu estou plantando para a eternidade, onde eu estou semeando para recuperar lá na frente, onde eu estou edificando para ver o produto final da minha obra, quando nós todos estivermos no céu com o Senhor, no reino visível dele. Hoje nós estamos no reino invisível, mas então, logo logo, nós estaremos no reino visível, e veremos a Jesus, com o seu corpo ressurreto, sendo o primeiro a ser ressuscitado, a ser transformado.
Portanto, irmãos, nós somos marcados por experiências felizes, alegres, mas nós somos principalmente marcados por experiências tristes, difíceis. Mas essas experiências precisam nos impulsionar a crer em Deus, a crer que Deus está no controle da nossa história, que a nossa história está nas mãos do Senhor, e que nós seremos admitidos à presença dEle quando e onde Ele bem assim quiser. Isso alimenta a nossa fé, para cantarmos como nós cantamos aqui no início: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide, mesmo assim eu confiarei no Senhor, eu entregarei a minha vida ao Senhor, eu servirei ao Senhor, eu amarei ao Senhor de todo o meu coração, porque é isso que Deus quer para nós. Quando nós olhamos a vida de Maria, a primeira vez que ela encontrou Jesus ali em Lucas capítulo 7, uma pecadora sem nome, Lucas não deu o nome para ela. Instruído pelo Espírito Santo, depois João resolveu então dar o nome a ela, dizendo: olha, Maria, a mesma que ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, aquela que Deus havia feito uma grande transformação na vida dela. Ela entendeu que tudo que ela possuía era para servir ao Senhor Jesus. Por isso é que, se nós olharmos um pouquinho mais para frente, deixa eu ver aqui, João 12, versos de 1 a 8. Jesus ungido por Maria em Betânia. Logo depois desses acontecimentos, Jesus está ali com Lázaro na casa. Versículo 2: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Olha que presente maravilhoso. Não era um perfume qualquer. Judas, tomado ali por desejos sombrios, diz: olha, mas por que ela fez isso? Que isso? Ela tinha que vender, dar aos pobres, Era algo caríssimo, mais ou menos o trabalho de um ano, 300 denários, o trabalho de um ano de serviço, derramado aos pés de Jesus. Jesus disse: deixa-a fazer, pois ela já está fazendo isso para o meu embalsamento, para a minha morte. Ela ofereceu ao Senhor e foi aprovado por Jesus, porque Maria entendeu que não havia nada mais precioso naquela família do que a presença de Jesus naquela família, irmãos. Amados irmãos, nós precisamos entender e compreender isso. Não são os melhores móveis, os melhores carros, as melhores viagens, as melhores roupas, mas é a presença de Jesus. Quando você tem todas estas coisas, elas precisam te apontar para Jesus, elas precisam dizer: Jesus tem me dado dias alegres e felizes. Mas isso aqui é apenas sombra, apenas a ínfima parte do reino dele que ele está preparando, já preparou para que nós possamos habitar lá. Isso aqui é nada comparado a esse reino maravilhoso, irmãos. Então, tudo aquilo que o Senhor nos dá é para mostrar aquilo que Ele nos dará em abundância, quando nós estivermos todos no reino dEle, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Portanto, concluindo esta mensagem, nós vamos ver que o fator unificador, aquele que une a família, que abençoa a família, é Jesus Cristo. Jesus presente na vida de Maria, presente na vida de Marta, presente na vida de Lázaro, onde eles exercitam uma fé viva, amando a Jesus e servindo a Jesus. Eles recebem essa bênção, para que sejam capazes de realizar coisas grandes e maravilhosas por toda a vida. Vocês sabem que depois os fariseus planejaram
matar Lázaro, né? Os fariseus disseram: nós precisamos matá-lo, porque a presença dele vai beneficiar a Jesus. Não sabemos se isso aconteceu, provavelmente não. Mas se acontecesse, um dia teve que acontecer, todos morreram, mas estavam na presença do Senhor, haviam aprendido a amar ao Senhor e a confiar no Senhor. Não seria uma ameaça que tiraria deles a alegria e a paz. Portanto, irmãos, nós precisamos fazer como Deus fez conosco. Assim como o Senhor nos amou intensamente, João 3,16. Nós precisamos amar intensamente a nossa família. É o exemplo que Deus está dando para cada um de nós. Ame intensamente a sua família. Ensine com paixão e dedicação o marido à sua esposa, a esposa ao seu marido, os pais aos seus filhos, os avós aos seus netos, os tios aos seus sobrinhos. Ensine-os com dedicação, com amor. Decida proteger a sua família, empreender todos os recursos para não deixar que o mal se aproxime. Perceba quando o mal está vindo. Perceba as ameaças que nós temos hoje nas ideologias, que vão alcançando o coração dos filhos, dos pequenos, dos adolescentes, dos jovens, ensinando-os desde cedo a serem rebeldes, ensinando-os desde cedo a não verem nos pais, nos religiosos, nas autoridades religiosas ou em qualquer autoridade, uma autoridade. Eles precisam se rebelar, é a mensagem que é dita. Então nós precisamos proteger a nossa família desse perigo, desse invasor, que se chega cada dia mais, está mais perto. E por fim, decida a perdoar sempre. Decida em família a perdoar sempre. Sabe o que os Amish, daquela tragédia inicial, lá em 2006, sabe o que eles fizeram? Meus amados irmãos, eles decidiram perdoar aquele atirador. Eles decidiram perdoar aquela pessoa que fez tão mal. E eles foram até a esposa dele e disseram isso para aquela mulher. Eles tiraram do próprio bolso e ajudou a pagar as despesas do funeral do próprio atirador. Eles abraçaram os filhos daquele atirador. Estavam com eles. Eles passaram a cuidar dos filhos deles. Amaram aquela família. Perdoaram aquele atirador. E eles seguiram as suas vidas, porque eles entendiam que não podiam ficar com um coração cheio de mágoa, cheio de rancor e cheio de tristeza. Eles glorificaram a Deus, porque entenderam a mensagem de Deus. E nós somos, neste momento, desafiados a entender também a mensagem do Senhor. Por isso eu quero te convidar a se colocar em pé nesse momento, para que nós possamos orar, agradecer, pedir ao Senhor que nos dê fé no dia mau, no dia difícil, naquele dia onde os nossos pés estiverem se resvalando, que nós possamos confiar em Deus, que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos olhar para Deus e dizer: Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a amar, me ajuda a proteger, me ajuda a ensinar, me ajuda a te servir verdadeiramente no nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, Deus, neste momento, de uma maneira especial, nós queremos, a Deus, te louvar por esta palavra, Senhor, que nos ensina, Senhor, que por mais que nós tenhamos dias alegres, felizes no nosso lar, e são muitos, mas é possível que o dia mau venha, Pai. E nesse dia, nós pedimos ao Senhor que nos carregue nos teus braços, Pai, que nos dê força, Pai, que nos ajude a fazer aquilo que o Senhor sempre nos ensina, a tua palavra, que é amar e perdoar, a Deus.
que é aprender a seguir em frente, ó Deus, porque um dia estaremos todos juntos no teu reino, ó Deus. Infelizmente, algumas famílias, ó Pai, que se separam de forma abrupta, forte, mas eu sei, ó Pai, que nos veremos no teu reino, ó Deus, estaremos todos juntos, ó Pai. Às vezes é um longo adeus, mas não um adeus eterno. Por isso, ó Pai, nós queremos te louvar e te pedir, ó Deus, que seja com o nosso lar, com a nossa família, com a nossa casa, Senhor. Nos ensine sempre, ó Deus, a protegermos, a amarmos, ó Deus, a ensinarmos, ó Deus, a pagarmos o preço, ó Pai, de zelarmos, ó Deus, uns pelos outros, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, não deixa que o inimigo, ó Deus, penetre a nossa casa. Seja expulso todo o mal da nossa família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, expulsa todo o mal da nossa casa, Pai. Expulsa todo o mal, ó Pai, e nos dê oportunidade de crescermos e sermos prósperos, ó Pai, como sinal visível da glória eterna que o Senhor nos dará em breve, Pai, no momento certo. Assim nós oramos, ó Deus, assim nós te pedimos, ó Deus, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, amém, aleluia. Podeis